Bom, aqui eu queria trazer outro ponto, na curva ABC do material aqui, viu, que eu acabei pegando a fórmula da quantidade, acabei puxando aí da errado, então deu uns quantitativos bem absurdos, consequentemente uns valores bem absurdos. Então, assim, eu vou deixar o vídeo rolando, a gravação que eu tinha feito das curvas, mas até para ver, questão, às vezes a gente tá até acostumado a fazer já, mas assim, pela rapidez ou pela pressa de fazer alguma coisa, ou tá fazendo outra coisa em paralelo, olhando outra coisa em si, aí tendo alguns errinhos, mas sempre conferindo os valores, no final tudo tem que bater. Então, no final, eu vou até somar o valor das curvas de mão de obra, de equipamento e de material. Vocês vão ver que ela tem que bater com o valor do orçamento inicial, né? Obviamente. Então, quando eu somo, vou somar o valor de tudo que eu usei de mão de obra, tudo que eu usei de material, tudo que eu usei de equipamento, é o que tem na obra, basicamente isso. No final tem que dar o valor das minhas composições dos serviços completos, né? Basicamente, estou fazendo a conta inversa. Então, eu estou arrumando e, na hora de fazer a multiplicação das parcelas dentro das composições, eu acabei multiplicando pelo valor unitário do item, né? Em vez de ser o coeficiente de gasto do item da composição vezes o total de, da composição gasta no orçamento. Bom, aí vocês podem ver que na curva ABC dos equipamentos, esse caminhão tanque, capacidade de 10 mil litros, né, que é o Pipa, pode ver que o valor dele deu 59 milhões no total, que é mais do que o meu orçamento todo. Então, isso aí basicamente que errei, fiz uma fórmula errada em algum lugar. Então, eu volto a conferir e tal. Aí, no caso, teve composições que, como eu peguei de outras bases e tal, ele montava a composição de um jeito e depois jogava a produtividade, fazer uma produção da equipe. Então, ele calculava uma equipe, X, calcula quanto que ele produz, que seria essa produção da equipe, e depois divide o valor pela produção, até o valor unitário ali daquela uma única unidade da composição. Então, eu voltei arrumando isso para ficar o valor, a quantidade certinha do item. Então, eu joguei as produção dentro dos itens e dividindo para justamente arrumar esse valor e não dar aqueles valores absurdos. Né? Então, você pode ver que já tem uma diferença monstruosa só de arrumar isso numa única composição. Então, vou voltar arrumando tudo aí bonitinho, né? Pra vocês verem que é trabalhoso, né? Como é tudo manual, né? Softwares você joga e vai puxar. Então, como a ideia aqui é explicar como que a gente faz, como que funciona, né? Qual que é a lógica por trás, que a gente vem trazer isso. É trabalhoso, é chato, tal, mas assim, se entender a lógica de como funciona, te ajuda muitas vezes, né? Em questão de construir, de planejamento, enfim, várias vertentes aí podem ser necessárias. Então, como eu falei, eu soube o valor das curvas, que deu mão de obra, material e equipamentos, você pode ver que deu uma diferença, né? A somatória das curvas deu 42 milhões, enquanto o orçamento é na casa de 51.800. Então, alguma coisa está errada. Aí, no caso, se eu não me engano, eu esqueci de lançar os materiais que estavam, os itens 2 aí, que são os materiais hidráulicos, na curva dos materiais. Confirmei, né, a questão das composições dos serviços terceirizados, que às vezes pode ser que não tenha uma composição para eles, ele está jogando o valor aí apenas, igual o material.
seria um valor de cotação, por exemplo. Então faltou esses materiais lá que eu vou inserir. Assim, a gente vai ajeitando, eu vou deixar rolar mais um pouquinho aí pra vocês verem como é que eu fiz para acertar tudo. E, e é isso, vocês entenderem a lógica de como montar. Entendendo a lógica uma vez, acho que pra frente, se vocês for conseguir mexer e tal, vai ser bem semelhante, né? É difícil, assim, na hora de montar a curva, ser uma coisa muito diferente disso. A ideia é montar, entender a lógica por trás. Bom, aqui foi outro probleminha, né, que teve alguns itens próprios aqui de cotação, que como eu joguei eles numa composição que só tinha eles, e acabou ficando, eu repeti o código, na hora de fazer o ProQV para puxar o valor unitário, ele estava puxando o valor da composição e na célula, no caso, estava zerado, então ele veio com o valor zerado, em vez de puxar do item em si.
Bom, aqui eu já fiz um corte aqui pro final. Eu arrumei, você viu que, né, tava indo uma diferença aí, quando soma as três curvas ABCs da mão de obra do equipamento do material, não tava batendo com o valor inicial em si. Aqui eu vou somar, já tá assim, um valor bem próximo. Né? Já consegui achar alguns errinhos ali. O valor total, ele vai estar um pouquinho diferente do valor do edital, né, daquele outro vídeo da curva ABC, do orçamento, porque aí eu já fiz em cima das composições. Então, como teve composição própria, eu montei e tal, e deu uma pequena diferença dos valores unitários. Eu já tinha feito algumas cotações, tá? Já tinha atualizado alguns preços, então acabou dando essa diferencinha, na diferença de uns, aí no caso, de uns R$ 800 que deu. Mas o valor inicial, que é 51.890.000, na verdade é uns 20 e poucos mil reais, né? Então a diferença de R$ 800 é das curvas com o valor já total alterado. Que pode ser ainda algum errinho de algum item que ficou ainda dobrado aí, ou que tem alguma forma errada aí, que eu ainda vou ter que achar aqui. Mas assim, essa diferença daí, dá uma diferença de 26 e quase 65. O valor do edital em si, o valor total do orçamento já finalizado e pronto, como teve algumas funções próprias, como montei, como eu disse, dessa diferença de valor, ou algumas cotações que eu já tinha jogado assim, com o valor anterior, é, já apareceu essa diferença de R$ 26.000 aí. Mas assim, no álbum de 51 milhões também ainda é um valor muito irrisório ainda. Assim, né, trabalhar em cima um pouco desse orçamento, então tem que lançar uma porrada de cotações aí para a gente ver o deságio que a gente consegue realmente fazer, o custo real, chegar no custo real dessa obra, fazer o paralelo do meu custo real com o valor do edital da licitação, e esse deságiozinho aí seria o valor que eu consigo negociar na hora do pregão, tá dando meus lances, mantendo essa margem aí para conseguir pagar os impostos e ter o lucro no final da operação.